1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 14. Uma história bem conhecida de todos vocês, uma história que todos nós sabemos bem, mas hoje eu quero falar sobre uma característica muito importante para nós, que é a característica de um adorador. Geralmente, quando a gente vai na igreja, a gente ouve uma frase que é verdadeira: todos nós somos adoradores. Nós acabamos de fazer isso aqui agora. Não importa muito o estilo, não importa o ritmo, não importa a melodia, nós adoramos ao Senhor. Adoramos ao Senhor com louvores, com música, adoramos ao Senhor com palavra, adoramos ao Senhor com a nossa fé. Mas há características da adoração que nós precisamos aprender a destacar na nossa vida. Precisamos desenvolver na nossa vida características que nos tornem melhores adoradores diante do Senhor. E ao olhar por toda a Bíblia, nós dificilmente encontraremos um melhor adorador do que Davi. Davi se sobressaiu aos adoradores da palavra de Deus. Muitos foram os músicos, os cantores, os sacerdotes, os levitas, mas nenhum deles se comparou a Davi no que diz respeito à adoração. De tanto se falar de Davi, de tantos filmes que fazem de Davi, a gente acaba tendo uma ideia até distorcida de Davi. Ele não é bem aquilo que o cinema mostra, ele é na realidade aquilo que a Bíblia mostra. E Davi não foi um homem perfeito, mas ele, naquilo que ele se propôs a fazer, ele fez o melhor. E nós precisamos aprender com esse exemplo de Davi. Nenhum de nós é perfeito, nenhum de nós chegará ao nível mais alto da adoração, mas nós podemos fazer melhor, podemos ser melhor, amém? E eu quero ler com você uma história conhecida de Davi e Saul. Ora, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul, verso 14, e o atormentava um espírito maligno da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno da parte de Deus te atormenta. Dize, pois, Senhor nosso, a teus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar a harpa. Quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, ele tocará a sua mão e tu te sentirás melhor. Então Saul disse aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Respondeu um dos mancebos: eis que tenho visto um filho de Jessé, um belemita, que sabe tocar bem, e é forte e destemido, homem de guerra, sisudo em palavras, de gentil aspecto, e o Senhor é com ele. Pelo que Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me a Davi o teu filho, o que está com as ovelhas. Jessé, pois, tomou um jumento carregado de pão, um odre de vinho, um cabrito, e enviou a Saul pela mão de Davi seu filho. Assim Davi veio e se apresentou a Saul, que se agradou muito dele e o fez seu escudeiro. Não feche a Bíblia, feche os teus olhos. Senhor Deus, mais uma vez estamos desafiados diante da tua rica palavra, Senhor. Tanto do Senhor existe nessas palavras, que nós certamente não alcançaremos e não conseguiremos extrair tudo que o Senhor tem dela. Por isso nós te pedimos, Pai, ajuda-nos mais uma vez, auxilia-nos. Nós não somos capazes nem dignos, nem temos tanta fé suficiente para poder alcançar tudo que a fé exige. Ó Pai, por isso nós pedimos ao Senhor: tenha misericórdia de nós. Que, ó Deus, os teus anjos possam nos ajudar nessa tarefa, o teu Espírito possa nos auxiliar nessa tarefa. Ó Deus, que o Senhor possa nos conciliar agora, nos ajuntar, nos agrupar de tal forma a Ti, que nós possamos sentir, perceber, entender e voltar o nosso espírito para, ó Deus, compreender melhor a Tua palavra. Queremos crescer, queremos melhorar, queremos avançar, queremos ser adoradores que Te adorem em espírito e verdade, queremos ser agradáveis, mas pedimos ao Senhor, ó Deus, ajuda-nos, ajuda-nos porque não somos capazes. Que os teus vigias estejam aos nossos ouvidos, no caminho, Senhor, de cada palavra que sai de minha boca até cada um dos ouvintes. Que os vigias do Senhor estejam, Senhor, guardando a palavra para que ela entre pura dentro do nosso coração e da nossa mente. Ó Pai, não permita que no caminho, Senhor, alguma coisa se desvie para a direita ou para a esquerda, mas que o Teu Espírito conduza tudo. Ó Deus, coloca vigias do Senhor ao nosso coração, para que não sejamos, ó Deus, insanos a desprezar alguma palavra, mas em tudo, Senhor, sejamos sábios para guardar a Tua palavra. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Eu tenho sempre chamado a atenção de vocês que a Bíblia, ela é um livro muito condensado. Para uma figura, para você entender, eu quero usar uma figura, como leite condensado. Aquela latinha está escrito leite condensado, significa que muito de leite, de lactose ou de alguma coisa semelhante a isso, foi colocado dentro de um pequeno recipiente. A Bíblia é semelhante a essa condensação. Há muito de Deus contido em poucas palavras. E nós podemos extrair dessa palavra de Deus diversos assuntos, diversos outros assuntos dentro de um mesmo texto, de uma mesma palavra. E eu tenho ensinado a vocês que às vezes nós somos capazes de olhar uma palavra e depois outra palavra e ver coisas diferentes naquele mesmo texto. E olhando para esse texto aqui, uma coisa me chama logo a atenção quando eu olho para a história de Saul e de Davi. O que me salta aos olhos é a palavra escolha. A escolha está evidente na história de Saul e Davi. É a história de dois reis. Saul, grande, forte, bonito, o mais nobre da sua família, o mais importante da sua classe, escolhido por homens pela sua beleza e estatura. Davi, um menino simples, ruivo, pequeno, de pequena estatura, não tão aparente, não tão significativo na sua família, mas claramente a gente encontra a escolha contida nisso, a escolha de Deus, a escolha dos homens. Em todos os momentos da história desses dois homens fica evidente que Deus escolheu um e rejeitou o outro. Toda vez que você lê a história de Saul, você encontra razões de Deus para ter rejeitado Saul. E toda vez que você lê a história de Davi, você encontra razões em Deus para ter escolhido a Davi como seu pupilo, digamos assim. É uma história de fracasso e uma história de vitórias. Uma história que às vezes se parece com a nossa história, porque em muitos momentos da nossa vida nós vamos ver Deus nos proporcionando fracassos e Deus nos proporcionando vitórias. E eu não estou equivocado, irmãos, às vezes o próprio Deus proporciona fracassos, porque eu sou capaz de dizer para vocês que nós crescemos às vezes muito mais na luta do que nas vitórias e nas conquistas. Nós somos às vezes displicentes depois de uma conquista, mas somos serenos depois de uma derrota, reflexivos depois de uma derrota. E por isso Deus às vezes proporciona para nós recusas, às vezes Ele vira o rosto, às vezes Ele nega uma bênção, porque Ele espera que nós melhoremos como pessoas. Em todos os momentos, na história desses homens, nós vamos ver a palavra escolha. E o que eu quero ver com você hoje são as razões de Deus que Ele vê de tão significativas em Davi para que ele seja escolhido um homem segundo o seu coração. Nós vivemos na igreja hoje um momento muito difícil que diz respeito a escolher pessoas dentro da igreja. A igreja hoje cresceu muito. Você liga a televisão, milhares de pessoas estão na marcha para Jesus, milhares de pessoas estão no forró para Jesus, milhares de pessoas estão em qualquer coisa que seja para Jesus. A igreja cresceu muito, mas ao mesmo tempo que houve uma explosão numérica, houve também uma redução de pessoas que tenham características que agradam ao Senhor Deus. Eu, como pastor, eu percebo que não é uma tarefa fácil escolher pessoas para funções dentro da igreja. Não é uma tarefa fácil escolher pessoas para um ministério. São muitos os ministérios. A palavra de Deus nos diz em Romanos 12:6 que há ministérios segundo a graça para cada um de nós. Os dons são dados segundo a vontade de Deus e são muitos os dons. E nós sabemos que os dons são dados por escolha de Deus. Em Efésios 4:11, a Bíblia diz que Deus escolheu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Em 1 Coríntios capítulo 12, a palavra de Deus diz que Deus escolhe as pessoas que Ele derrama dons espirituais. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos, fé. A palavra de Deus nos diz em Números 4:1 que é Deus quem escolhe as pessoas para o ministério do serviço. Diaconato, ajuda, casamento, vida financeira, apoio financeiro. E hoje, especialmente, eu quero falar do que é mais difícil de se escolher na igreja: adoradores. Adoradores hoje não é uma coisa fácil de se escolher. Embora eu falei com vocês aqui que todos nós somos adoradores, mas na hora que a gente para analisar uma semana de um adorador, a gente chega a uma conclusão que está difícil escolher adoradores.
Eu vou te fazer uma pergunta e você responde para você. E eu tenho certeza que alguns vão responder e concordar comigo. Como é que foi sua semana? Você adorou a semana inteira? Ou seja, as coisas foram bem e você adorou. Foram mal e você continuou adorando. As coisas fluíram como você queria e você estava, aleluia, glória a Deus, Deus é bom. As coisas não foram como você queria e você continuou, glória a Deus, aleluia, Deus é bom. Você ficou bem de saúde e disse, glória a Deus, Deus é maravilhoso. Você ficou doente e continuou dizendo, glória a Deus. Em uma semana é capaz que nós encontremos um grande número de crentes que viveram a síndrome do ioiô. Sobe e desce. Tudo vai bem, eu estou bem. Tudo vai mal, eu estou lá embaixo. Mas tudo está bem, eu estou lá em cima. Tudo vai mal, eu estou lá embaixo. Talvez nessa semana alguns de nós desejaram a morte, enfiar a cabeça no buraco, desejaram acabar com tudo, desejaram fugir de tudo, largar tudo, abandonar tudo. A vida de um adorador não se resume a estar na igreja cantando, mas é uma vida, é um cotidiano, é um estilo de vida. E hoje, um dos ofícios mais difíceis do crente exercer é a adoração. Eu creio que nós sempre damos um rodeio para falar com Deus na igreja, porque a gente tem muita coisa para pedir perdão antes de começar a pedir por favor. Então as nossas orações geralmente é assim, Senhor, me desculpa por isso, eu não fui bem nisso. Senhor, aquele dia, aquela hora, aquele momento. A gente tem tanta coisa que nos envergonha, que a gente gasta mais da metade do tempo de oração só pedindo perdão. Me desculpa, Senhor, porque eu não fui bem ali, mas o Senhor sabe, né? A carne é fraca, o Senhor sabe que aquele momento ali eu pisei na bola, mas o Senhor sabe que naquela hora eu xinguei o Senhor, mas eu não queria. O Senhor sabe que eu disse que o Senhor não era Deus, mas não era bem assim. E a gente vai pedindo um monte de perdão a Deus para depois falar, Senhor, não se esqueça, seja bom comigo, tenha misericórdia de mim. As nossas orações refletem que nós não somos tão bons adoradores como nós deveríamos ser. Alguns crentes dizem que nós não somos tão bons adoradores porque adorar é um ministério do diabo. O diabo foi adorador. Ele foi músico, regente no coro. Eu não sei onde é que está isso na Bíblia. Mas, se é verdade, ele tem um prazer em instigar nosso desprazer em adorar ao Senhor. Mas eu diria para você que nós somos maus adoradores não é por isso. É por outras razões. Talvez nós não saibamos valorizar de fato a nossa vida com Deus. Na escolha de Davi, eu vejo que adorar a Deus não é só cantar. Adorar a Deus não é só dizer, Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é o Deus gostoso, o Deus bom. Não é só isso. A parte mais fácil na nossa vida com Deus é culto. Aqui é a parte mais fácil, é a parte mais lambi-lambi, é aqui. Depois você vai embora para casa, aí que a coisa fica difícil. Não tem ninguém te vendo, o inimigo saiu com você da igreja, ele já preparou uma armadilha na esquina, e aí começa a nossa fusaca espiritual. E eu vejo que é importante aprender com Davi a ser um adorador. Quando a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, a Bíblia não estava dizendo que ele tocava bem a harpa. A Bíblia estava dizendo que ele tinha um caráter de adorador, uma vida de adorador. Ele tinha um compromisso diário de adorador. Ele era um homem durante o dia adorador, à tarde adorador e à noite adorador. Ele pecou, mas por ser adorador ele se recuperou. Isso é uma característica de adorador. Olha o que diz a palavra de Deus no verso de número 16. Busquem um homem que saiba tocar a harpa. Quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, ele tocará sua mão e te sentirás melhor. Primeira coisa que eu observo nessa leitura é que todos estão buscando alguém que aplaque a ira de Deus sobre nós. É a primeira coisa que eu vejo. A humanidade tem sede de adorador. A gente é muito criticado como servos de Deus, mas eu quero te dizer uma verdade que ninguém pode negar. O mundo precisa muito de pessoas que amem a Deus. E nunca se precisou tanto de gente que adore a Deus como agora. Nunca se necessitou tanto. O louvor que atrai o Senhor é uma característica tão distante das pessoas que eles têm sede de alguém que está perto de Deus. É muito comum você encontrar pessoas que dizem assim, você vai para a igreja, ora por mim, ora por mim, ora por mim. O que essa pessoa está dizendo para você não é que ela tem um leque de religiões, é que ela tem uma carência. Eu preciso de Deus.
E ela olha para você e diz: se você é adorador, você deve estar perto de Deus. E se você está perto de Deus, eu preciso de você. Essa necessidade que Saul mostra: busque alguém, por favor, que atraia Deus para mim. É uma necessidade que está lá fora. As pessoas precisam de alguém que atraia Deus para eles. E nós somos adoradores do Senhor. O papel do adorador é atrair o Senhor, é chamar o Senhor, é colocar o Senhor onde Ele está. Eu tenho para mim que quando Davi tocava lá no meio do seu rebanho, do seu pai, certamente Deus estava lá. Foi o que deu a ele força para vencer o urso e o leão. Foi o que deu a ele capacidade para ser achado no meio de uma multidão de judeus. Porque ele estava lá. Deus ia lá. Ele atraía a presença de Deus. E o interessante é que Saul, na sua tormenta, ele, na sua necessidade, ele não sabe o que fazer, e alguém aparece e diz: deixe-me chamar um rapaz que eu conheci. Quando ele toca, Deus vem. Como é bom que as pessoas olhem para o crente e digam: esse cara consegue atrair Deus para perto de mim. Fica perto de mim, senta perto de mim, fala um pouco comigo, leia a sua Bíblia, fala do seu Deus, sei lá o que você vai fazer, mas alguma coisa me mostra que Deus vem onde você vai. As pessoas têm carência de Deus, e é a primeira coisa que está nesse texto e que aparece como verdade na nossa vida. Eu não sei se você sabe qual era o papel de um adorador no templo, mas o adorador, ele tinha 3 papéis básicos. O primeiro deles, lavar a roupa do sacerdote. O primeiro papel é manter a aparência de santidade sempre lustrada, sempre purificada. A segunda coisa que o levita fazia era vigiar o templo. Ele guardava a presença de Deus. Uma coisa que nós temos que aprender com a adoração é que o adorador, ele de certa forma vigia a presença de Deus. E a terceira é a que nós aprendemos: ele atraía a presença de Deus com suas canções. Perceba que Deus coloca palavras aqui que são extremamente importantes. No verso 18, quando a luta de Saul está muito intensa, um jovem disse: eu tenho visto o filho de Jessé. Você sabe o que eu aprendo aqui? Olha para mim. Tem sempre alguém de olho em você. É o que eu aprendo aqui. Quando alguém sabe que você teme a Deus, quando alguém percebe que você é religioso, quando alguém sabe que você é crente, ele põe o olho em você. Tem sempre alguém de olho em você. Na cabeça de Davi, talvez ele fosse aquele cara que tocava para suas ovelhas. As ovelhas viram todo o processo de aprendizado de Davi na música. Isso estava na cabeça de Davi. Elas viram o primeiro acorde, viram ele desafinar e afinar, fazer uma canção nova, mas ele não sabia que as pessoas de longe viam Davi, observavam Davi. Alguém está sempre vendo as nossas atitudes. Não é na atitude do culto só, é em qualquer atitude. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 10, 31, quer pois comais, ou bebais, ou façais qualquer coisa, façam para a glória de Deus. Por que Paulo deu essa dica? Na hora de comer, na hora de beber, ou na hora que você estiver fazendo qualquer coisa, seja o que for que você estiver fazendo, faça como quem faz para Deus. Por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo isso porque existe sempre alguém de olho. Alguém está sempre observando você. Alguém está sempre observando a sua santidade, a sua honestidade, a sua maneira de fazer, a sua forma de fazer, a sua paciência em fazer. Alguém está sempre olhando você, porque você é referência para as pessoas. Eu quero dizer essa noite que Deus manda dizer isso para você. Olha para mim, filhão, você é referência, ainda que você não queira. A partir do momento que você disse, eu sou crente, você se tornou uma referência, acendeu uma luz na sua testa, há uma placa escrito, Jesus está aqui na sua testa, e as pessoas estão de olho em você, todo o tempo, em todo lugar, acenderam-se luzes na sua roupa, e as pessoas estão sempre olhando você. Lá vai o crente, lá vem o crente, não é crente? Por que ele fez isso? Crente faz isso? As pessoas estão sempre de olho em nós. Não há nada que as pessoas não estejam observando. Em Marcos capítulo 7, no versículo 5, Jesus Cristo comia com seus discípulos, ele colhia algumas espigas. Diz a palavra de Deus em Marcos 7, 5, que chegaram alguns escribas e disseram, por que os seus discípulos estão comendo errado?
Jesus agora tem que parar tudo e dizer: espera lá, filhão, você está de olho nas mínimas coisas, cara? Todo mundo está de olho em você em tudo. Em tudo. Nada é deixado para trás. Agora eu quero dar dicas a você sobre ser um bom adorador. E que as pessoas, ao olharem para você, digam: eu posso levar esse cara lá em casa porque ele tem resposta de Deus para minha família. Eu posso levar esse cara lá em casa porque ele tem resposta de Deus para o meu problema. Eu preciso andar com esse cara porque esse cara tem alguma coisa. Eu me lembro, gente, quando eu voltei para Jesus, que eu fazia parte de uma banda de rock, lá em Belo Horizonte. E nessa banda de rock, um dos caras que tocava, um filisteu, aceitou Jesus, acabou com a banda. Tinha 4 caras. O cara aceitou Jesus, ficou 3, não dava para fazer uma banda mais. Filisteu. E esse filisteu começou a ir na igreja e virou outra pessoa. Aquele negócio começou a me incomodar. Eu encontrava o cara na rua, o cara virou outra pessoa. E aquilo começou a me incomodar tanto que eu fui nele. Essa história você já ouviu, né? Muita gente já te contou essa história. E eu fui nele e disse assim: vem cá, filhão, eu preciso do que você tem, cara. Você era desequilibrado, nervoso, chato. Você virou gente boa, calmo, tranquilo, conselheiro. Eu preciso disso. Como é bonito você ver que às vezes as mínimas coisas são tão significativas para as pessoas. Olha para mim, filhão. Você precisa de Jesus. E precisa mudar o seu jeito, porque as pessoas estão de olho em você. A primeira característica que eu quero chamar a sua atenção é que existem coisas que você precisa exercitar para que você se transforme num bom adorador. Olha o que diz o verso 18. Respondeu um dos mancebos: eu tenho visto um filho de Jessé, belemita, e começa dizendo assim, que sabe tocar bem. Olha para mim. A primeira característica de um adorador, eu quero chamar a atenção dela para um adorador que é músico, que é adorador na igreja também. Tocar bem fala de chamado e dedicação. A primeira coisa que eu vejo aqui é: existe um cara que toca e toca de verdade. Em outras palavras, ele não é um falsificado, ele não é um tabajara. Existe alguém que tem chamado para fazer isso. Sabe, irmãos, eu sei que tem muita coisa na igreja que as pessoas querem fazer de boa vontade. Mas eu acho que às vezes Deus não quer pessoas de boa vontade em certas coisas. Tem coisas na igreja que me irritam profundamente, como por exemplo, eu não sei cantar não, não sei tocar não, mas eu vou cantar para Jesus. O que Jesus te fez, irmão? Que mal Jesus fez para você querer avacalhar com ele desse jeito? Eu não toco não, não canto não, estou rouco, estou com o ouvido entupido, não conheço a música, mas vou cantar para Jesus. Jesus te fez o quê, gente? Ele te amou tanto que ele deu o melhor dele. Aí você vem na igreja e dá o pior para ele. A primeira característica fala de chamado. Existem coisas que só serão bem feitas por você se você for vocacionado para fazer. Vocacionado. Não tenta ocupar um espaço que não é seu. Não tenta estar num lugar que você não tem. Não tenta ocupar um espaço que é do outro. Você atrapalha 2 pessoas, a você e ao outro que poderia estar no lugar que você está. Se você quer ser um adorador que agrada a Deus, comece pelo caminho de Davi. Seja chamado para aquilo. Não importa se é para cantar, se é para tocar, se é para falar, se é para ensinar. Tudo começa quando você está no lugar certo. Você foi chamado para isso. Mas quando eu leio na Bíblia que ele era um bom tocador, eu aprendo uma segunda palavra, chamada dedicação. E agora eu quero chamar a sua atenção de novo. Porque nós estamos sempre dispostos a nos divertir e pouco dispostos a nos dedicar. Às vezes eu ligo a televisão e vejo pianistas maravilhosos. Parece que o cara tem 50 dedos em cada mão e uma velocidade incrível. Você sabe o que aquele cara fez? Quando ele era criança, enquanto os amigos jogavam bola, ele tocava piano. Quando ele era jovem, enquanto os amigos saíam para namorar, ele tocava piano. Quando ele era um pouco mais jovem, enquanto os amigos estudavam para a faculdade, ele estudava piano. Ele, na realidade, fez uma coisa que muita gente não quer fazer. Ele renunciou coisas por entender que a sua vocação
era mais significativa. Você sabe o que eu tenho visto, gente? Eu tenho visto que nós queremos honra, mas não queremos nos dedicar. Nós queremos fazer, mas não queremos nos aplicar. Nós queremos honra, mas não queremos fazer com dedicação. Uma vez eu li no livro, essa semana na realidade, eu li no livro algo que me chamou muito a atenção, onde a autora do livro, ela dizia o seguinte: nós queremos o poder de Deus para expulsar demônios, mas sequer temos a dedicação de acordar cedo para orar. Nós não temos dedicação para nada. E nós nos espelhamos nos alvos como um fim e queremos começar pelo fim. Eu quero ser o melhor nisso, mas queremos começar no melhor, não queremos nos dedicar para nos tornarmos melhores. O que eu aprendo aqui é que se você quer ser adorador, você primeiro deve ter um chamado, se dedicar ao seu chamado, seja ele qual for, porque o corpo chamado igreja precisa de você na posição que Deus te chamou para você fazer. Seja ensinar, que ensine com dedicação, seja pregar, que pregue com dedicação. Se você for adorador, que adore com dedicação, músico, que seja músico com dedicação, mas faça isso com dedicação. Agora vem o resto, que está somado à dedicação, porque às vezes nós consideramos também que dedicação faz o obreiro. Olha o que diz mais o verso 18. Ele era um bom tocador, forte e destemido. Forte é o mesmo que valente, e destemido com um ânimo positivo. Esse detalhe nos mostra uma característica interessante. Primeiro, que o adorador tem consciência de para que ele está aqui. Irmão, olha para mim, para que você está aqui, cara? Pastor, eu estou aqui, aleluia, para fazer um culto, glória a Deus. E quando eu sair daqui, aleluia, estarei cheio da graça. Não, você não está aqui para isso, meu irmão. Você está aqui se armando para uma guerra. Sabe quando a Bíblia fala que Davi era um adorador e ele era forte e valente? Isso parece contraditório, mas não é. Porque ele era um adorador de um reino inimigo do inferno. Uma coisa que me chama a atenção aqui é que Davi, ele era uma pessoa de consciência do lugar e do ministério e da dedicação que ele deveria ter para aquilo. Veja que a Bíblia nos dá indícios interessantes. Filipenses 3,17. Olha o que diz Filipenses 3,17. Você conhece bem. Sede também meus imitadores. Filipenses 3,17. E tende cuidado, segundo o exemplo que tende em nós. Sede meus imitadores e tenham cuidado, segundo o exemplo que vocês estão vendo em nós. Agora eu quero que você leia comigo o Salmo 31. Paulo era imitador de Jesus e ele disse: sejam meus imitadores. E tomem cuidado com o modelo que vocês estão vendo em nós. Agora o Salmo 31 diz de quem ele imitava. Olha quem ele imitava. Porque tu és, Senhor, a minha rocha. O que o Senhor é? Rocha. Salmo 31, 3. O Senhor é a minha rocha. Diga comigo, rocha. Malaquias 3, 6. Eu, o Senhor, não mudo. Vamos dizer, o Senhor não muda. Olha para mim agora. Vamos somar os 3 versículos e você vai entender o que Paulo quer dizer para nós. Sejam meus imitadores, fiquem atentos ao modelo, porque eu sou imitador de Cristo. O meu Deus é rocha e Ele não muda. Como seria bom se fôssemos firmes como Deus, seguros como Deus, determinados como Deus, de bom ânimo como Deus. A Bíblia diz que Deus é rocha. Sabe o que isso significa, irmãos? Ele não altera o seu humor, a sua condição, a sua situação por qualquer circunstância. Ele é rocha, inabalável, Ele é firme. Há salmos que dizem: o Senhor é a minha rocha e firmou os meus pés. Ele é firme, inabalável, tudo vai bem, Ele é Deus. Tudo vai mal, Ele é Deus. Ele não arreda nem para a direita nem para a esquerda, Ele é firme. E mais do que isso, Ele não muda. Ele não muda planos, Ele não muda projetos, Ele não muda destino, Ele não muda características, Ele não muda o seu ânimo, Ele não muda a sua vontade, Ele não muda. E Paulo diz: eu imito a Ele, você me imite. Sabe o que a Bíblia está me dizendo? Se você quer ser um bom adorador, seja destemido, mantenha o seu ânimo. Se existe uma coisa irritante, é pessoa de ânimo dobre,
Pessoa que está bem e mal, e um momento está bem. Você sabe qual que é o problema das pessoas que mudam de ânimo com muita facilidade? A gente nunca sabe o que esperar delas. Porque elas variam de acordo com a situação, de acordo com o momento que estão vivendo. O seu humor varia e oscila de acordo com a situação. E hoje eu vim dizer para você, meu querido, se achegue a Deus, se pareça com Deus, e pare de olhar para a situação e olhe para Deus. A palavra de Deus diz que nós temos que viver pela fé e não pela situação. Você tem que parar de olhar a situação e olhar a fé. O que Deus disse é mais importante do que você está vendo. Ele é firme, Ele é rocha, Ele não altera. E você deve ser assim. Se Ele te deu uma promessa e o mundo está caindo diante de você, fique firme. A promessa de Deus não muda, Ele não altera, Ele é rocha. A palavra de Deus diz: se um mar se colocar diante de ti, continue em linha reta, porque você não se afoga. E se o fogo cair sobre você, continue em linha reta, você não se queima. Ele é rocha, Ele é inalterável, Ele é firme, e Ele espera isso de você. Seja firme, seja inalterável, seja constante. Deixe as pessoas começarem a confiar em você, deixe as pessoas desejarem sua presença. Seja desejo de consumo das pessoas. Deixe as pessoas olhar para você e dizer: eu quero me parecer com ele, eu quero me parecer com ela. Não é possível que a gente se sinta feliz com as palavras que as pessoas dizem a nosso respeito, do nosso desdém, das nossas fraquezas, das nossas mazelas. Não é possível que você se alegre com isso. Abandone a síndrome de coitado, assuma a característica de filho de Deus. Se Ele é rocha, eu sou pedra, eu sou filho dele. Eu gosto da palavra de Jesus a Pedro. Ele disse: Pedro, eu sou rocha, tu és pedra. O nome dele não era esse, mas há uma mensagem de Deus: Pedrão, antes você era outra pessoa, mas andando comigo você virou parte de mim, pedra. Eu sou uma rocha e você é uma pedra que saiu da rocha. Como é bom saber que Deus conta com a gente. Deus quer contar com você, Deus quer confiar em você, Deus quer acreditar no seu potencial. Mas se você mesmo não acreditar, como é que fica, meu irmão? A Bíblia continua dizendo: Ele é forte, Ele é destemido, tem um ânimo bom, positivo. E a Bíblia diz: homem de guerra. Que coisa maravilhosa. Eu não entendo que Deus esteja dizendo que ele era brigão. Esse cara é homem de guerra, briga com todo mundo. Não é isso que eu estou entendendo. Eu entendo que Deus está dizendo que ele tem um estado de espírito de guerreiro. Meu irmão, Deus quer contar com você nesses dias. Um homem de guerra, ele está centrado no seu objetivo. O homem de guerra, ele está atento às ações do inimigo. O homem de guerra sabe que não deve abaixar as armas até que a guerra termine. O homem de guerra sabe que deve lutar ainda que ferido, porque se ele para ferido, ele morre. O homem de guerra sabe quem são os seus inimigos. O homem de guerra não desiste até que o seu general dê a ordem para ele parar. O homem de guerra tem a natureza de guerreiro. O homem de guerra não é covarde. O homem de guerra não foge. Ele prefere morrer lutando do que fugir e ser preso. Homem de guerra. A Bíblia diz que homem de guerra é Jeová, e o seu exército o acompanha. A palavra de Deus nos diz em Apocalipse que nos últimos dias o Senhor virá com seus exércitos. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que nós seremos guerreiros. Haja como um guerreiro. Não abaixe a arma enquanto o inimigo não for vencido. Não pare enquanto o general não der ordem. Não recue. Prefira morrer em batalha do que ser tido como um covarde fugindo. Eu ouvi uma frase que eu gostei demais. A frase dizia o seguinte: prefiro lutar por grandes projetos do que me contentar em pequenos projetos. Prefiro terminar minha vida sem concluir um grande projeto a me deter em um pequeno projeto. Meu irmão, se Deus te chamou para voar, por que você está andando? A palavra de Deus diz que Deus nos dá asas como águias. Se Deus nos chamou para voar, por que você está andando a pé? Vamos fazer as coisas mais altas. Tenha espírito de guerreiro. O homem de Deus, ele é maduro. Ele sabe reconhecer o que está fazendo nesse mundo, irmão. Nós estamos aqui lutando. E eu vou te dizer uma coisa: se você parar de lutar,
não vai mudar muito para o inimigo. Ele vai continuar desejando a sua destruição do mesmo jeito. Eu me lembro quando eu estava no quartel, que o comandante dizia para a gente, no treinamento, quando você correr, corre em zigue-zague. É mais difícil acertar um alvo em movimento. E eu quero te dizer uma coisa, crente quando para, vira alvo fácil. Estou desanimado, virou alvo fácil. Vou parar, virou alvo fácil. Esteja sempre em movimento. Você está numa guerra. Adorador é forte, valente, guerreiro. E a palavra diz, sisudo em palavras. Eu gosto disso, porque é aqui que muitos crentes perdem a guerra. Não há nada mais importante na guerra do que o silêncio. Como eu disse para vocês, eu fiz treinamento de guerra, fui soldado, e eu me lembro que o comandante dizia assim, numa guerra, no meio da noite, não faça barulho, porque o barulho é a mira do soldado inimigo. Quando eu não vejo nada, o som é a minha mira. Se eu ouço um barulho, eu atiro na direção do barulho. E uma coisa que você precisa entender é que o silêncio às vezes ganha batalhas. Ficar quieto às vezes ganha batalhas. Quando o inimigo não te vê, ele procura barulho. E quando você faz o barulho errado, ele te acerta. Isso é guerra, meu irmão. E eu gosto da escolha de Davi. Sabe aquele menino? Ele é forte, ele é valente, ele é guerreiro. Mas tem um detalhe nele que eu gosto. Ele fala pouco. Ele fala pouco. Olha o que diz Tiago 1,26. Se alguém dentre vós se cuida ser religioso e não refreia a sua língua, engana o seu coração e a sua religião é falsa. Meu irmão, controle tua língua. Isso é importante demais nessa guerra. Há questões que podem ser resolvidas, apagadas, vencidas, aniquiladas pelo que você diz. A palavra pode construir uma guerra ou desfazer uma guerra. A palavra pode construir um palácio ou destruir um palácio. A palavra faz ou desfaz. É importante que você saiba que as palavras devem ser ditas quando necessárias. Cala-te, guarda a tua língua. Não é à toa que Deus colocou muitos dentes diante da tua língua. É para ficar guardada, é para ficar escondida. A palavra de Deus diz que o sábio é aquele que se cala, e o tolo passa-se por sábio quando se cala. Você quer que a pessoa entenda que você é inteligente? Fique quieto. A Bíblia continua dizendo mais uma característica de Davi. Ele tem chamado, ele é forte, ele é valente, ele é guerreiro, ele fala pouco e tem um aspecto gentil. Agora eu gostei muito mais ainda. Ele tem um aspecto gentil. Eu quero falar uma verdade, irmãos. Muitas pessoas não só variam o seu humor de acordo com a situação, variam também, mudam o seu aspecto de acordo com a situação. Ninguém gosta de andar com pessoas rabugentas. Mas pior do que andar com rabugento é andar com alguém com aspecto de rabugento, com cara de rabugento. Ninguém gosta de pessoas deprimidas, mas pior do que andar com deprimido é andar com alguém que tem cara de deprimido. Ninguém gosta de gente feia, mas pior do que andar com gente feia é andar com alguém que faz cara feia. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Nessa guerra, a gente tem que usar as armas que temos. Temos que mudar a feição, o aspecto da nossa cara. Muito daquilo que fazemos nas outras pessoas, fazemos pelo que vemos nela. Nos aproximamos de pessoas pelo seu aspecto. Fazemos amizades com pessoas pelas suas características de aspecto. Eu gosto do fulano, ele é divertido. Eu gosto do fulano, ele não muda de humor, ele está sempre bem. Eu gosto do fulano que ele está sempre rindo. Isso nos atrai. E não pense que é diferente no mundo espiritual. Deus se atrai por crentes positivos também. E o diabo se atrai por crentes negativos também. Tem pessoas que estão sempre mal, e o pior, estão sempre reagindo mal. Estão sempre reagindo mal. A primeira má notícia, o seu aspecto, o seu semblante muda com a notícia. E eu gosto do que falaram de Davi, porque, ó rei, nós não vamos botar diante de você um cara que seja frouxo. Ele é forte. Nós não vamos botar diante do Senhor um cara que não seja guerreiro, porque se a guerra chegar aqui, ele te defende. Nós vamos botar diante do Senhor um cara que fala muito, senão ele vai perturbar a sua cabeça. E nós não vamos botar um cara aqui que faz cara de coitado, porque senão ele te abate. Deus não quer diante dele pessoas com tais características.
fraco, covarde, deprimido e com cara de aborrecido. Na presença do rei se coloca guerreiros, valentes, corajosos, chamados, vocacionados, de bom ânimo, de boa palavra e de boa aparência. Você quer subir na presença de Deus? Aprenda com Davi. Aqueles que te introduzem na presença do rei vão olhar para a sua cara. E o Espírito Santo de Deus agora está olhando para a sua cara. Senhor, esse cara quer falar com o Senhor, mas não vou deixar ele chegar aqui não. Olha a cara dele. Está um caco. Eu aprendi uma coisa com a minha mãe, eu sempre repito para vocês, porque alguma coisa a mãe ensina para a gente. Alguma coisa negativa a mãe ensina, porque a mãe ensina que a gente sempre está certo. A mãe ensina que nós somos coitados. E isso é ruim. A culpa é sempre do outro. Isso é um estrago de mãe, que você tem que abandonar a mãe quando você cresce. Não é à toa que Deus mandou cortar o cordão umbilical na hora que você nasceu, cortou a tripinha. Você tem que desligar de mãe em algumas coisas. E minha mãe sempre me ensinava, meu filho, quando as coisas vão mal, faz um churrasco. Não deixa as pessoas verem. Meu filho, se tudo vai muito mal, faz uma festa. Convida os amigos, conte piada, ria. Não deixa que eles vejam. E eu quero passar esse conselho para você, meu irmão, se o diabo está fazendo arruaça, faça uma festa. Não deixa que ele veja que você está mal. A nossa derrota começa com a nossa aparência e termina com o nosso estado de espírito. Se ele vê a tua aparência, ele sabe o que está lá dentro. Há muitos crentes que dizem que o diabo não pode ler nossa mente. Não tem nada disso na Bíblia, mas tomara que não possa mesmo. Porque se for verdade, ele nunca vai descobrir que eu estou mal. Porque eu vou tentar mostrar minha cara sempre contrária àquilo que eu sinto. Porque o meu inimigo não tem que ter alegria na minha aparência. Olha para mim, filhão, dá um sorriso, cara. Levanta a cabeça. Você serve ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Não há motivo para se abater, para se murchar, para se jogar para baixo. As coisas estão bem e podem ficar melhores. E as coisas que estão ruins podem se resolver. Nada além de um dia depois do outro. Nada melhor do que um dia após o outro. O choro pode durar a noite, mas a alegria vem de manhã. E a noite dura 6 horas, meu filhão. Daqui a pouco você acorda. Põe cara de crente nisso aí. Põe estado de crente nisso aí. Põe a fé de Deus nisso aí. Não haja pelo que as circunstâncias estão mostrando. Haja pelo que Deus prometeu, pela palavra de Deus. Se apoie no que Deus falou. E eu quero finalizar com o que diz o fim do verso 18. Ele era chamado, forte, valente, guerreiro, de boas palavras, de boa aparência, e Deus era com ele. Deus é com aquele que age de maneira correta. Você quer que Deus esteja com você? Primeiro, esteja no lugar que Deus te colocou, no chamado que Ele te deu. Ali é o lugar da sua vitória. A sua vitória está no lugar que Deus te plantou. Não há nada melhor do que estar no lugar que Deus quer que você esteja. A vitória é lá, naquele lugar ruim, feio, esquisito, estranho, é lá. Pode não ser a posição que você gostaria de estar, a situação, o ministério, o dom, mas é lá que está a tua vitória. A nossa vitória está determinada no nosso ministério, na nossa função, no nosso chamado. Só teremos vitória se estivermos no lugar onde a bênção de Deus cai. E a bênção de Deus cai onde Ele te plantou. Ele vai regar a planta no lugar onde Ele plantou. E planta não sai de lugar, filho. Deixa a chuva de Deus cair onde você foi plantado. E a terra seca vai ficar umedecida. E a terra seca vai ficar adubada. E daqui a pouco você vai ver que você está crescendo. Não fuja do lugar que Deus te deu. Segundo, seja valente. Tenha bom ânimo. Você não está fazendo essa obra para agradar pessoas. Você está fazendo essa obra para agradar a Deus. Não é pelo sorriso das pessoas, é pelo sorriso de Deus que você está fazendo isso. Terceiro, seja guerreiro. Seja guerreiro, seja valente. Seja guerreiro. Põe um espírito de guerreiro nisso aí. Se entusiasme, se levante. Isso agrada ao coração de Deus. Quarto, tenha a palavra certa na hora da luta. Quinto, tenha a aparência certa na hora da luta. E sexto, Deus será com você. Vamos ficar de pé. Aleluias. Querido, deixa eu dizer uma palavra de Deus para você. Deus não está acostumado a perder.
E se você tem vivido derrotas, não é culpa de Deus. Lendo a Bíblia, eu nunca vi Deus perder. E não venha me dizer que os servos eram bons, porque todos eram fracos. O próprio Davi era um menino diante de Golias. E a palavra de Deus diz que ele venceu, porque o Senhor era com ele. Você nunca vai ver um servo de Deus perder, porque Deus não perde. Você não vai perder. Você sabe que uma das coisas que me agrada é servir a Deus, é saber que a vitória é certa. Eu posso até atrasar a vitória, mas chegar à derrota eu não vou. E nem você. A vitória é certa. Leve a tua mão ao teu coração. Diga: Senhor, faz de mim um adorador. Faz de mim um adorador na tua presença, Senhor. Eu quero ser agradável ao Senhor. Diga para Deus: Senhor, me faz prosperar no lugar do meu chamado. Me faz prosperar no lugar da minha vocação. Senhor, me faz ser forte, de bom ânimo. Senhor, eu quero ser guerreiro. Eu quero ser guerreiro, Jesus. Eu não quero mais que as pessoas olhem para mim e digam: coitado. Mas eu quero que as pessoas olhem para mim e digam: como Deus age na vida dele. Eu quero ser guerreiro, Senhor. E guerreiro não para de lutar ainda que esteja ferido, Senhor. Guerreiro não desiste. Guerreiro segue sempre, porque sabe que a luta é seu estilo de vida. Senhor, eu quero ter a palavra certa na hora da luta, Senhor. Eu quero ser sábio com as minhas palavras, Senhor. Não quero passar fraqueza com as minhas palavras, Senhor. Eu quero ter a aparência certa diante do Senhor, porque o Senhor não desiste. Eu também não desisto. Se o Senhor não me mandou recuar, é porque a vitória virá, Senhor. Então eu não recuo, Senhor. Tira a cara de espanto de mim, Senhor. Não deixe o inimigo ver a minha fraqueza, Senhor. Esteja comigo, Jesus. Ande comigo, Jesus. Muda minha vida, Jesus. Começa a falar com Ele aí, querido. Começa a falar com Ele. Deus, eu quero ser uma nova pessoa. Vai abrindo teu coração para Ele. Vai orando a Ele. Quero ser verdadeiro, esvaziar de mim. Quero ser alguém, meu orgulho deixar. Quero ser alguém um dia e tudo entregar. Meu rei, meu rei. Quero ser pleno, ter um
propósito em mim. Quero ter virtude, minha mente purificar. Quero ser livre hoje e tudo entregar ao meu Rei, meu Rei. Este é o meu desejo, este é o meu prazer, este é o meu desejo. Usa-me, Senhor. Quero ser verdadeiro, me esvaziar de mim e o meu coração queimar por ti. Minha vida é só para ti, tua vontade em mim. Este é o meu desejo, este é o meu prazer, este é o meu desejo. Usa-me, Senhor. Este é o meu desejo, este é o meu desejo. Em minha vida posso ver, toma-me, eis-me aqui. Sei que há muito mais aqui dentro de mim e não há o que fazer por teu grande amor. Então dou minhas mãos, usa-me. Esse é o meu desejo, esse é o meu prazer.